Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Por falar em aflição, você sabe que os nossos alunos do CTMDT que estão fazendo o prático missionário lá no Nepal passaram dias de muita aflição algumas semanas atrás, quando houve aquele grande terremoto e também os tremores que seguiram. Logo em seguida houve mais tremores e eles estavam ali. Eu acredito como a rainha Esther foi colocada naquela posição e o tio dela, Mordecai, falou: quem sabe não foi para um tempo como esse. E eu creio que aqueles alunos estavam ali para um tempo como esse. No momento oportuno, o Senhor os levou ao Nepal. E a gente bateu um papo aqui, Elias, com o missionário Hermes. Vamos ouvir como foi esse bate-papo, vamos aprender um pouco sobre o trabalho missionário do CTMDT. Olá pessoal, hoje eu tenho o privilégio de conversar com o Hermes, que é o coordenador dos práticos de missões do CTMDT, que tem uma vasta experiência no campo missionário. Hermes, que bom receber você aqui no nosso programa. Prazer é meu. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Por que que você hoje pode ser uma pessoa que influencia tantos jovens nessa decisão de irem para o campo missionário, de servirem ao Senhor como missionários fora do Brasil? Como que é a sua história com missões? Ok. Ana, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite. Eu recebi uma vocação quando eu tinha 14 anos de idade e desde então eu esperava, aos 18, eu fui da primeira turma do CFM, ali em Santa Luzia, eu me formei naquela turma e a partir de então eu comecei a minha caminhada ministerial. Que o CFM foi o precursor do CTMDT, você foi da primeira turma. Eu fui da primeira turma. Agora vamos parar aí um pouquinho, que é tão importante a gente falar para esses jovens, esses adolescentes que estão nos assistindo. Com 14 anos, o Espírito Santo já tinha selado seu coração para ser um missionário? Com 14 anos, ele já tinha compartilhado comigo sobre o Ministério Integral e me queria nisso. Ainda tinham muitas coisas que iam ser respondidas ainda no decorrer, no caminho, né? Mas com 14 anos ele já tinha explicitado para mim que me queria no Ministério Integral. E 18 anos era a idade de se formar, né, no segundo grau, como a gente falava, né? E poder ir então para se especializar, para se preparar melhor em teologia e nos estudos mesmo voltados para missões. Então com 18 anos você já foi se preparar. Isso, com 18 anos eu trabalhava no Banco Mercantil do Brasil, larguei tudo e era até um bom emprego para um menininho de 18 anos, só que eu larguei tudo e fui para o CFM e foi a melhor decisão da minha vida, seguir essa carreira que hoje eu sigo com muito prazer. E as pessoas às vezes perguntam, muitos jovens me perguntam, qual deve ser, né, o meu próximo passo depois que eu sei que Deus tem um chamado para a minha vida. Então você aconselha seguir essa mesma direção que você seguiu, procurar uma escola, talvez o próprio CTMDT? Isso, você procura a sua liderança ela vai te orientar se é o melhor momento, se o que você quer fazer em missões, o que Deus tem compartilhado com você, explicite tudo isso para a sua liderança, porque a sua liderança vai ver se o melhor caminho for para você já uma escola teológica ou mesmo um curso técnico ou uma faculdade que vai te qualificar melhor para o campo que você pretende ou para aquilo que você pretende fazer ministerialmente. Nem sempre a faculdade teológica vai ser o primeiro passo. Talvez você vai fazer antes uma faculdade de enfermagem ou qualquer curso técnico e após isso, sim, tem que ter um momento de qualificação teológica para o Ministério Integral. Não pode faltar. Só que a sua liderança ela vai saber te instruir corretamente quais são os primeiros passos. E, então, já que a gente está falando aqui da parte de formação, eu quero ler uma pergunta muito interessante que chegou para a gente nas nossas redes sociais, né? O pessoal mandando perguntas para você, Hermes. E a pessoa que fez essa pergunta é uma jovem e que diz assim, é a Mariche, não sei se esse é o nome dela, né? Ela só tem esse nome aqui no Instagram. Qual é a maior dificuldade que alguém pode ter a partir do momento em que expressa o desejo de fazer missões? São desafios, né? Porque inicialmente se confunde, não existe, na verdade, o que nós chamamos de dom missionário. Existe uma interpretação contemporânea, mas na Bíblia nós não compreendemos isso.
Então, primeiro você tem que saber qual é a sua vocação, como é que você pode acrescentar o reino. Você tem que se conhecer, você tem que saber fazer uma leitura de si. Essa leitura, às vezes, é difícil você fazer sozinho, então você tem que ser acompanhado, tem que ter um acompanhamento de uma liderança que possa te instruir. Porque a partir do seu dom, você vai descobrir onde você vai ser mais útil. Se confunde muitas vezes, olha, eu tenho um chamado para a Índia, para a China. Não é que nós não possamos usar essa palavra nesse molde, mas Paulo ele deixa uma dica bem clara em Romanos. Ele fala assim, olha, Paulo chamado para ser apóstolo. Então ele não fala assim, Paulo chamado para ir, ou Paulo chamado para fazer. Ele usa um verbo único, ele fala assim, ser. É a configuração daquilo que Deus fez você ser, que vai fazer, que vai levar você aos lugares. O ir, o fazer são importantes, mas a partir do ser, você consegue ter uma configuração mais plena de como ser útil no reino. Uau. E aí, se é China, se é Índia, aonde for, o importante é como Paulo diz, pregar, anunciar o evangelho onde ele antes não for anunciado. Esse é o mais importante, isso que a gente tem que focar. O local, naturalmente, vai ser tanto no distante quanto no perto. Isso é muito maravilhoso, porque às vezes a gente tem uma ansiedade, né, de chegar naquele lugar, de ser uma bênção quando eu chegar naquele lugar. E, na verdade, eu tenho que ser uma bênção aonde eu já estou. Uhum. Você concorda com isso? Sim. Porque, às vezes, até a igreja local, ela quer enviar missionários, mas o pastor, a liderança, está procurando pessoas que estão frutificando aqui, hoje, que são uma bênção. Exatamente. Né? Eu tenho descoberto isso na minha vida, que não existem pessoas certas em lugares certos, existem pessoas certas. Exato. Porque é claro, você tem um dom em que você vai florescer mais, mas o que nós mais precisamos são das pessoas com o coração correto, as pessoas com a motivação correta, as pessoas dispostas a servir, e aonde elas estiverem, no que for preciso, elas vão frutificar e florescer. E você acha também que às vezes a pessoa tem uma ideia assim meio romântica do campo missionário? Então aqui ela não serve como ela poderia, né, em humildade, naquilo que é preciso, mas quando chegar lá no campo, ela vai ter que fazer muita coisa que talvez aqui ela não fazia. Na verdade, quando ela chegar no campo, ela não sabe os caminhos para isso. Nós costumamos usar isso muito na aprendizagem de línguas. Quando a gente fala assim, olha, você vai aprender mandarim. Aquele que já aprendeu, por exemplo, o inglês, já aprendeu uma outra língua, ele vai ter facilidade, porque o seu cérebro ele cria mapas mentais realmente. E o evangelho é da mesma forma. Você caminha com Cristo, ou seja, Jesus ele dá uma dica interessante para a gente em Atos. Ele fala assim, ser-me-eis testemunhas. Ele não fala assim, vocês testemunharão sobre mim. É diferente, porque eu posso testemunhar sobre Buda, eu posso testemunhar sobre Maomé, mas sobre Jesus eu não somente testemunho sobre ele, mas eu testemunho com ele. Amém. Ele está ao meu lado e ele caminha comigo. Agora, se ele está caminhando comigo, tanto aqui em Jerusalém, quando eu chegar nos confins da terra, o mapa já vai estar claro. Eu já sei como fazer, como é que eu exerço o meu dom. Porque os dons naturais descritos ali em Romanos, Paulo ele dá dica de como desenvolvê-los. Então, olha, aquele que ensina, faça com esmero. Então, você vai começar a ensinar no exterior, com uma língua diferente, esse desenvolvimento, essa prática do dom de ensino, se ele já foi feito na sua comunidade local, lá no exterior vai ser muito mais fácil. Amém. Você já tem um mapa, já tem ele desenvolvido. O dom natural, ele é desenvolvido. Ou seja, vamos ser hoje, vamos servir hoje, e quando o Senhor, pela sua vontade, nos enviar a outro lugar, talvez uma outra cultura, nós já seremos uma bênção, já seremos testemunhas com Ele, e então vamos florescer e frutificar onde quer que a gente esteja. Amém? Hermes, tem mais uma pergunta aqui. Você coordena todos os práticos de missões do CTMDT e o pessoal está perguntando, olha, Luiz de Adriel, como é o curso de missões no CTMDT? Você pode falar um pouquinho para a gente? Aí eu vou completar a pergunta anterior, porque você me perguntou a trajetória. Em 2006 eu fui para a China. E eu fui missionar na China até 2013. Uau. Então a experiência missionária, ela vem principalmente dali. Eu tive experiência também na Argentina, em campos no Brasil. Mas 7 anos na China? Foi 7 anos na China, eu fui com a minha esposa, fomos em 2, voltamos em 4. Tivemos 2 filhos lá. Que bênção. E retornamos agora em 2013 e assumimos essa pasta.
O curso de missões do CTMDT ele vem para capacitar especificamente o ministro para o campo missionário. Ele não é necessariamente um curso para você se descobrir, vocacional, mas para aquele que já tem uma aspiração missionária. Então ele vai para o curso do CTMDT, são 2 anos, e ali ele vai ter disciplinas específicas para aquele que almeja o campo missionário. Antropologia, missiologia, vida do missionário e outras disciplinas afins. E depois o pessoal tem um tempo prático, né, que é mais 1 ano, né, 10 meses. São mais 10 meses. Hoje nós temos, cada ano a configuração, mas nós temos alguns países, são padrões. Então nós temos o Haiti, nós temos o Nepal, nós temos Portugal, nós temos hoje equipes na Itália, nós temos povos ribeirinhos, nós temos sertão, nós tivemos equipes na Argentina esse ano também. Então a configuração do treinamento prático é essa. Além da prática ministerial, ele continua tendo orientação e cursos à distância que vão qualificar ele, potencializar ele no campo. Que bênção! E é muito importante a gente saber que pessoas capacitadas como Hermes estão envolvidas no treinamento dos nossos jovens alunos, pessoas que estão se dispondo a ir dedicar a sua vida. E com certeza eles vão dizer como você, né, Hermes, que valeu a pena. Valeu a pena. Toda a renúncia Com e dedicar a vida ao Senhor. Temos mais perguntas aqui, olha. O pessoal acompanha nas nossas redes sociais aquela equipe de jovens do CTMDT que está no Nepal, exatamente nesse 3º ano prático do curso, né? E eles estão perguntando ao Gustavo Santos, como está a situação das pessoas no Nepal? Existem muitos missionários no país? Outra pergunta ainda, Jucinei Fernandes, qual o principal desafio para os missionários que estão no Nepal e como podemos ajudar? Mais uma pergunta sobre o Nepal. Como foi que vocês receberam a notícia do terremoto no Nepal? E assim, são muitas perguntas parecidas. Você pode responder o pessoal, né? Em geral, como está então a situação no Nepal? Quantos são os missionários lá? Como eles estão? Quais os desafios para eles? E como vocês receberam a notícia e como que o pessoal pode ajudar? Tá, eu vou tentar, porque eu costumo dizer que memória tem a memória errando, o computador, minha memória é ruim, porque ela tem um prazo assim de uns 5 segundos, mas eu vou tentar juntar aqui. Imagina, você tem uma mente brilhante, Hermes, dá para ver isso. Tentar juntar aqui. Olha, a situação é complicada, eu já estive em regiões com terremoto, já trabalhei em regiões de terremoto, e é complexo porque nós não somos um povo acostumado com esse tipo de calamidade. No Brasil não tem terremoto, então se você conversa com um japonês, ele vai dizer, olha, é um terremoto, foi um terremoto mais forte. Lá, se ocorrer hoje no Brasil, vai ser desesperador, vai ser angustiante. Mas hoje, aí 2 semanas depois, eles estão começando a colocar a cabeça de novo no lugar. Claro que eles já estão atuando desde o primeiro momento, eles saíram daqui do CTMDT com treinamento em socorrista. Uau. Então eles já saíram daqui úteis para o campo também, se ocorresse uma catástrofe. Então eles estão prontos. Agora eles entram numa nova fase, numa outra etapa. Nós temos 5 alunos, 5 missionários alunos, e ali tem outras equipes de missionários. Não são tantos missionários brasileiros, mas nós temos ali de repente mais uns 10 missionários. E o desafio agora é achar essa configuração do novo trabalho, porque até então era um trabalho de plantação de igrejas, de suporte às vilas, células, grupos pequenos. Então agora é o seguinte, o viés vai ser um pouco humanitário, mas o viés humanitário ele não anula a missão integral. A missão integral ela é integral quando tem Jesus Cristo no centro. Hebreus 1, ele deixa bem claro que Jesus é a cultura de Deus, ou seja, ele é a expressão, a imagem clara e perfeita de Deus. Então a gente não pode substituir Jesus Cristo por nada. Não adianta eu ir lá e dar um pão e dar um arroz e não entregar Jesus Cristo, que claramente tem que ser o pão da vida a ser entregado. Então a gente vai ter sim esse viés humanitário, mas sem abandonar 1 centímetro o movimento que Jesus quer fazer em direção àquelas pessoas. Amém. Os desafios eles se tornam oportunidades, ou seja, as oportunidades estão se multiplicando agora no Nepal. E os missionários eles têm que descobrir quais são aquelas oportunidades que suas habilidades, suas ferramentas permitem a eles entrar. Eu atuava na China também com viés humanitário, soluções para água contaminada, também regiões de terremoto, reconstrução, mas sempre mesclando isso com treinamento de pastores e líderes.
Então Que tem que legal. ter essa mescla para nós sermos 100% úteis. Amém. Na verdade, o que você falou é maravilhoso. É uma oportunidade de entrar com o Evangelho, porque às vezes aquela vila poderia ser mais fechada para a entrada de um missionário, para se falar do amor de Jesus. Agora, quando você está precisando de ajuda, geralmente você está quebrantado, o coração está aberto para receber e ouvir sobre algo novo, não é? Exato. E eu acho que é fundamental nós falarmos, essas pessoas estão sofrendo, e eu não quero dizer essa oportunidade, olha, eu quero ser oportunista para te converter a uma religião. Eu não estou levando ali uma religião, eu estou levando a única fonte de esperança, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a esperança. Quando nós falamos sobre ateísmo, budismo, essas coisas, eles vão lá e vão mostrar para você que a vida humana tem um fim e nada mais. Mas Jesus Cristo, olha, em mim vocês têm vida, vida em abundância e vida eterna, e vida por adoção. Então eu não estou indo lá aproveitar da dor daquelas pessoas. Eu estou dizendo para eles o seguinte, apesar de tanta dor, ainda há esperança. É isso que nós queremos transmitir. Agora eu me lembro no Japão, depois da Segunda Guerra, quando o Japão estava devastado, os países se uniram para ajudar, né, e levar ajuda humanitária ao Japão. E eu me lembro dessa história sobre como o governo japonês pediu missionários, mas não houve essa resposta de missionários para o Japão. Então, por isso que eu acredito que é uma oportunidade, é claro, o nosso amor pelas vidas é independente se elas vão aceitar ou não, né, o Evangelho, nós vamos servir de qualquer maneira, mas é uma oportunidade que nós não podemos deixar de entrar por ela e de testemunhar Jesus por meio das nossas ações. Às vezes fica até faltando, né? A pessoa fala de Jesus, mas não age, não dá o pão, não traz a resposta material, né, humanitária. É uma tendência dicotômica que existe ali da herança grega ainda, né? De achar que tem um espírito, o corpo e a alma, e eu vou suprir só isso aqui. Na verdade, nós somos um. Deus nos criou assim. Deus nos criou dessa forma. Então, quando nós chegamos com o Evangelho, nós chegamos com toda a sensibilidade que o Evangelho tem de sentir a carência das pessoas e ajudar no que for possível e necessário. Amém. Hermes, e você tem feito contato constante com esses nossos 5 alunos? Como eles estão? E como que o pessoal em casa pode nos ajudar a enviar recursos, a orar por eles? O que você pode nos dizer das últimas notícias da equipe? Então, nós temos contato constante com eles, as famílias podem ficar tranquilas. Os tremores, estranhamente, os tremores continuam. Geralmente você tem um tremor muito forte e após dezenas, talvez centenas de réplicas, nós chamamos de réplicas de terremotos. Então você tem um tremor que foi 7.9, você tem réplicas de 6.4. Então são tremores grandes também, mas a cidade em que eles estão tem uma estrutura boa, só que agora eles estão começando a ir para as vilas com caminhões lotados de alimento. Então eles me contam testemunhos de vilas que eles chegam que as pessoas estavam há 3 dias sem comer nada e corpos ainda expostos ainda. Então existe um papel de instrução daquele pessoal para cremar realmente aqueles corpos, distribuir o alimento com organização. Existe o perigo da estrada, existe perigo de água contaminada. Então o que nós precisamos acima de tudo é da sua oração. Nós precisamos da oração da igreja nesse momento, nós precisamos também de contribuição financeira para que esse trabalho continue sendo feito. Olha quantas vezes, claro que eu não posso aqui colocar nomes, mas nessa minha carreira missionária, quantas vezes eu vi grandes instituições aí desviando dinheiro, e hoje nós temos o privilégio de ter ali missionários, pessoas tementes a Deus, Amém. Pessoas que eu confio, pessoas que têm tanta confiança no trabalho que vão fazer, que chegam para mim e falam assim, olha, toma aqui a senha da minha conta e pode olhar minha conta. Você vai ver que o que eu estou te reportando é real, é verdadeiro. Então eu tenho confiança nesses meninos, que você pode enviar com a sua contribuição e essa contribuição chegará nas mãos corretas. E é lindo ver, né, as fotos que eles nos mandam, de vez em quando eles mandam para mim também, dos pacotes de alimentos. O que eles têm comprado lá? Eles ainda têm conseguido no próprio país comprar os alimentos, lonas? Como que eles estão gastando o dinheiro que está sendo ofertado pelas pessoas que estão enviando? Existe um problema de abastecimento. Existe também o frete, que é muito caro agora para levar lá. A prioridade é levar alimentos não perecíveis.
para eles conseguirem, né, a vila conseguir ali estocar, porque não é simplesmente ir lá fazer uma sopa e ir embora. A gente tem que levar alimento que aquela vila vai conseguir subsistir alguns dias ali, pelo menos até um retorno de alguém. Então o alimento não perecível é a prioridade. Apesar do problema de abastecimento, eles têm conseguido comprar esse alimento, eles foram muito rápidos em adquirir antes que comece a ter problemas maiores para distribuir nas vilas. Glória a Deus. Então aí está o número da conta para você enviar a sua oferta, fazer a sua contribuição, além da sua oração. A gente sabe que missões são feitas por aqueles que vão, mas por aqueles que sustentam financeiramente e aqueles que oram. Então somos aqui os que estão segurando as cordas para que esses 5 jovens do CTMDT lá no Nepal possam continuar fazendo a obra do Senhor, levando o amor para o ser humano integral, levando alimento, levando um abraço, levando instrução, levando a reconstrução das vilas, mas levando acima de tudo aquele nome que é poderoso para salvar a alma, trazer vida eterna, trazer esperança. Hermes, muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Eu tenho certeza que existem pais de jovens que estão nos assistindo e que os filhos já têm falado há tanto tempo: pai, mãe, eu quero servir ao Senhor, eu quero ir para o CTMDT. E eu tenho certeza que pastores que estão nos assistindo também, ao ouvir você falando, podem perceber a seriedade do nosso curso, a seriedade da nossa escola e o nosso compromisso em estar também dando todo o suporte para os nossos alunos que vão para o prático e enfrentam, como esses jovens ali no Nepal, um momento, uma catástrofe, mas estão ali servindo ao Senhor. Muito obrigada, Hermes. Obrigado a você. Que Deus Quer deixar um recado final para quem está nos assistindo? Eu quero sim. Eu quero deixar claro que as portas para treinamento, para servir a igreja, o lema do CTMDT é servindo a igreja, alcançando o mundo. Nós estamos aqui à disposição para servir a sua igreja, para servir você no treinamento, na capacitação, para você ser uma bênção em todo mundo. Então que Deus abençoe vocês e nós estamos à disposição. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.